Olá, eu sou Flávio Morgado e estou aqui hoje para falar com você sobre como se obter informações de dados hospitalares usando o Tabnet do DataSUS. Então, o que são dados hospitalares? São aqueles que você encontra na área morbidade hospitalar do SUS que podem dar informações extras além do número de internações. E você obtém esses dados verificando a lista conteúdo, que você também pode examinar a significância de cada um desses itens usando as notas técnicas. Em geral, nós temos aqui 15 dados diferentes que você pode selecionar. E como alguns são muito técnicos, você pode ter uma dificuldade de quais utilizar. De uma forma geral, para você ter uma noção epidemiológica, eu recomendo que os mais úteis são o número de internações, com internações, o valor total, que vai mostrar quanto foi gasto, desempenhado pelo governo federal nos sistemas de saúde para gerar aqueles dados de morbidade. Então, é necessário que você pesquise uma ou mais morbidades específicas. Quanto foi a média do custo daquelas internações? Quantos dias de permanência foram utilizados, que dá uma noção de quantos leitos foram abrigados para aquelas internações? Qual foi a média de permanência, ou quanto tempo levou, em média, uma pessoa internada das complicações selecionadas? Quantos óbitos houveram nas internações? Então, são óbitos dos internados. Internou e não conseguiu sair vivo da internação. E o único dado comparável é a taxa de mortalidade, que ele vai dividir o número de óbitos pelo número de internações. Para obter esses dados, é muito simples. Você usa a área morbidade hospitalar do DataSUS, mantém a lista coluna como não ativa e, usando a tecla Ctrl, seleciona todos os itens que você quer na lista conteúdo. Isso vai fazer com que o Tabnet coloque várias colunas na tabela com os dados do conteúdo. E os valores que você selecionar, dependendo do período, eles vão ser sempre somados para todas as colunas. E não vai haver uma coluna total. O último item selecionado em conteúdo é aquele que vai poder ser ordenado. Então, para você obter dados assim, o ideal é que você comece explorando uma morbidade específica no Tabnet do DataSUS, fazendo o que a gente chama uma pergunta. Para nossa instrução aqui, nós vamos fazer uma pergunta de interesse. Quais são os dados hospitalares de duas morbidades importantes, o diabetes mellitus e a insuficiência cardíaca, para todo o Brasil no ano de 2021? E para obter estes dados, você vai lá na morbidade hospitalar do SUS, vai selecionar geral por local de residência. A abrangência geográfica, você vai escolher Brasil por região e unidade da federação. E no Tabnet, você vai botar na linha, a lista de morbidade, para que apareçam as morbidades selecionadas. Vai deixar a coluna não ativa e no conteúdo, você vai selecionar as opções de interesse. Valor total, valor médio das internações, dias de permanência, média de permanência, óbitos e taxa de mortalidade. Assim você vai obter, além da lista de morbidade, mais 8 colunas diferentes. Os períodos disponíveis devem selecionar todos os meses do ano de 2021, que é o ano mais recente que eu tenho completo no momento desse vídeo. E para selecionar apenas as morbidades diabetes e insuficiência cardíaca, você vai na lista seleção disponíveis, na lista MorbCID-10, e vai selecionar essas duas opções apenas digitando o seu nome e clicando no item na área de busca. Não é necessário clicar em ordenar pelo valor da coluna. Clique apenas em mostra para ver os resultados. A partir daqui, nós vamos usar o Tabnet para demonstrar como isso é feito. Bem, então, realizei uma busca Google sobre o DataSUS e o Tabnet, como já demonstrado nas aulas anteriores, acionei o Tabnet,
Venho na área epidemiológicas e morbidade, seleciono morbidade hospitalar do SUS. Na subopção, vou selecionar geral por local de residência a partir de 2008, que as morbidades são classificadas pelo CID-10. E na abrangência, vou selecionar Brasil por região unidade da federação. Aqui, para montar a nossa tabela, na linha, eu vou botar lista de morbidade, que eu quero que apareça só as morbidades selecionadas. A coluna, não selecionarei nada, porque assim posso dizer quantas informações eu quero que venham do conteúdo. Do conteúdo, eu vou botar internações, pressiono Ctrl, não solto, e vou clicando nos itens desejados, como valor total, rolo pela lista. Valor médio da internação, dias de permanência, médias de permanência, óbitos e taxas de mortalidade. Qualquer necessidade de verificar a utilidade dessas informações, clique na nota técnica. Nas notas técnicas, eu vou clicar aqui com a bolinha do mouse, ele abre numa nova guia, e aqui ele vai me explicar de onde vêm esses dados e o que significa cada um deles. Certo? Então você pode fazer uma exploração do significado de cada um desses valores. Agora, eu vou selecionar os meses do ano desejado, já que o último ano completo que eu tenho aqui é 2021. Estou em março de 2022. Vou selecionar aqui de janeiro de 2021 até dezembro de 2021, marcando o primeiro com um clique e o último com shift clique. E agora eu rolo para a lista de morbidade do CID-10 e vou selecionar as morbidades desejadas. A primeira será o diabetes, e eu clico nele, ele já vai selecionar na lista. E a segunda será a insuficiência cardíaca, basta digitar INS, e eu selecionar aqui a insuficiência cardíaca. Os dois vão estar selecionados na lista, posso rolar para confirmar. Que o primeiro, o diabetes, logo depois eu devo ter aqui a insuficiência cardíaca, e não preciso marcar ordenar e marco mostra. Após alguns segundos, o Tabnet retornou para mim os dados hospitalares destas duas patologias e o total das duas somadas. Podemos ver que ambas têm um número significativo de internações no DataSUS. Não sei se você se recorda, mas nas aulas anteriores mostramos que em 2021 houveram cerca de 9 milhões de internações. 207 mil dessas e 227 foram só dessas duas patologias. O custo total foi de 437 milhões e 907 mil, quase 438 milhões que foram o gasto dessas internações. Num valor médio de 1.524. Foram ocupados 2 milhões e 73 mil leitos, com 2 milhões e 73 mil dias de permanência no Brasil, com uma taxa média de 7,2 dias. Houveram 27.709 óbitos no total, com uma mortalidade de quase 10%. Podemos ver que, desses 287, a maioria são da insuficiência cardíaca, que também teve o maior custo, com uma média de permanência maior que a do diabetes, 7,8 contra 6,5. E uma taxa de óbitos muito superior, quase 4 vezes maior, né? 21 mil contra 5, tendo 13,5% de mortalidade na internação contra 4,74% do diabetes. O que essas informações podem nos dizer? Que, em média, essas pessoas que são internadas de ambas as patologias são os casos muito mais graves, não são os casos comuns. Então, nós podemos dizer que, em média, há uma chance de quase 5% de mortalidade de uma pessoa que interna com uma diabetes muito descompensada. E uma chance quase 3 vezes maior, 13,54%, de mortalidade na insuficiência cardíaca. E que, em média, essas pessoas ficarão internadas entre 6,5
dias para diabetes e 7,8 dias para insuficiência, ou seja, 7 e 8 dias de internação. A minha dica para que você tenha sucesso no estudo dos dados hospitalares é que você estude uma morbidade de cada vez. Então, quando você compara dados geográficos, você deve selecionar uma só morbidade na lista de morbidade do CID-10 e depois, no mesmo período analisado, variar a abrangência geográfica para que você possa comparar como é que estão os dados em cada uma dessas abrangências. Sendo que o único dado que você consegue comparar diretamente é a taxa de mortalidade. Então, nessa situação, você faz uma outra pergunta mais ou menos nesse sentido. Qual região ou estado possui a maior taxa de mortalidade nas internações por uma morbidade qualquer num período desejado? Nessa situação, a única coisa que você vai fazer diferente é marcar uma única morbidade na lista do CID-10, mandando ordenar pelos valores da coluna, que como tem a última opção está ainda nesse momento selecionado em taxa de mortalidade, essa opção vai fazer com que a taxa de mortalidade seja sempre classificada de forma decrescente, excluindo-se a linha total. Então, vamos fazer uma pergunta diferente. Qual região do Brasil teve a maior taxa de mortalidade nas internações pelo diabetes em 2021? Para que você tenha essa resposta, você vai abrir o Tabnet, apenas retornar o Tabnet, que já está aberto na área de morbidade hospitalar por local de residência na abrangência geográfica Brasil por região unidade da federação, e na linha você vai tirar o município e botar a região. E na lista de morbidade vai selecionar só o diabetes, mantendo a opção ordenar pelos valores da coluna, já que taxa de mortalidade vai permanecer selecionado como a última opção. Clique então em Mostra para exibir a tabela de dados. Vamos ver então como isso acontece no Tabnet. Eu vou clicar no meu botão Voltar, e quando eu faço isso, todas as opções anteriores estão selecionadas, ou seja, todo o conteúdo que eu já exibi já está selecionado com taxa de mortalidade sendo a última opção. O que eu vou botar é região na linha, e aqui na lista de morbidade vou selecionar só diabetes. Como eu não posso não me lembrar quantas estão selecionadas ou o que está selecionado, eu clico primeiro em todas as categorias, porque eu desselecionei qualquer seleção. E aqui eu então digito diabetes, diabe apenas, qualquer parte do nome, eu posso digitar mellitus, também vai selecionar. Clico em diabetes, mando ordenar pelos valores da coluna e faço mostra. Depois de alguns segundos, o Tabnet me mostra a tabela aqui e você vê que ela está ordenada pela taxa de mortalidade e não pelos dados das internações. Ou seja, apesar da região sudeste ter muito mais internações do que a região centro-oeste e a região nordeste, a taxa de mortalidade na região sudeste é maior nas internações, o que significa que os casos de internação por diabetes na região sudeste são mais graves, certo? Isso provavelmente reflete numa média de permanência. Está aqui. Você vê que algumas médias de permanência são até maiores no norte e nordeste, mas as taxas elas estão decaindo aqui. Há que considerar do ponto de vista estatístico se essa diferença na mortalidade é significativa. Isso será objeto de outro curso aqui do Instituto Infimed, que é sobre como analisar estatisticamente esses dados e dizer se há uma diferença significativa. Podemos, então, fazer uma segunda pergunta. Qual é o estado que teve a maior taxa de internação por diabetes mellitus no mesmo período? Basta eu retornar no Tabnet e trocar região por unidade da federação na linha. Voltando aqui ao Tabnet, então, eu posso voltar, colocar aqui unidade da federação e clicar em Mostra, mantendo todas as opções selecionadas. Após alguns segundos, o Tabnet retorna os dados e podemos ver que o estado do Amapá é o estado que tem a maior
taxa de mortalidade na internação. Ele teve apenas 192 internações. É uma população pequena. O valor total também é bem proporcional, não é? Um pouco proporcional. Você vê que o custo do valor médio da internação é até menor. Os dias de permanência, aqui a média de permanência está mais ou menos dentro da média, mas houveram 20 óbitos em 192 internações, que totaliza 10,42%. Seguido do Rio de Janeiro, com 8,67%. O estado. Outros estados, outras cidades, como São Paulo, elas já estão bem mais abaixo. Belo Horizonte, Minas Gerais, são populações grandes. Bahia, elas estão com uma situação mais favorecida. A menor taxa de internação foi no Distrito Federal, seguido do Maranhão. Taxa de mortalidade, desculpe. Para finalizar a nossa videoaula, vou deixar um exercício para você tentar fazer. Obtenha os dados de diabetes mellitus do seu município e compare com um município vizinho de população similar. E verifique se há variação no custo total, média de permanência, número de óbitos e taxa de mortalidade. Esse é um indicador muito interessante. Compare a taxa de mortalidade também com a capital do seu estado, com o seu estado como um todo e como a região e o Brasil, já que são valores diretamente comparáveis. As dicas estão aqui no material de suporte dessa aula e você acha que terá plena capacidade de realizar esse exercício. No próximo vídeo, nós veremos como é possível você exportar os dados das tabelas produzidas pelo Tabnet do DataSUS para arquivos CSV, como a Separated Values, importá-los em planilhas eletrônicas como o Excel ou planilhas Google, e então poder analisar esses dados de forma gráfica. Até lá, então.